muito empreendedor, CEO da Faria Lima, precisava de muitos aprendizados que a gente tira das comunidades. Estamos hoje num momento muito legal para falar de um assunto que eu adoro. Meu pai fundou o Girafas há uns 45 anos, sempre foi meu irmão mais velho. Que é motivar as pessoas a treinarem. Nós vamos falar de Gympass. Você conhece o Gympass, né? A gente tinha cerca de 20 mil usuários, hoje já temos mais de 5 milhões. E nós temos aqui o CEO Guerra, que vai falar um pouquinho pra gente dessa mudança de Gympass para o Well Hub. Agora nós estamos em 18 países. Se o empreendedor não treinar, ele não vai ter sucesso. Então a gente tem clientes, por exemplo, com 70%, 80% de pessoas fazendo atividade física, enquanto a média do Brasil é 5%. Tem um ditado que fala, se você cuida dos seus colaboradores, eles cuidam do seu negócio. E aqui fica essa mesma mensagem. Olá, tubarões! Estamos hoje num momento muito legal que eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é motivar as pessoas a treinarem. Por quê? Nós vamos falar de Gympass. Você conhece o Gympass, né? É uma ideia brilhante que motivou muitas pessoas a treinarem e agora evoluiu para o Well Hub. E nós temos aqui o CEO Guerra, que vai falar um pouquinho para a gente dessa mudança de Gympass para o Well Hub, o que é o Well Hub Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, obrigada mesmo pela sua presença, viu, Ricardo? Eu acho que é muito legal esse assunto, que eu sempre fico falando das pessoas que têm que treinar todo dia de manhã quando acordam. Eles não aguentam mais ouvir falar isso. Então, esse é um assunto muito gostoso que eu vou gostar de falar. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Mas antes da gente começar a falar de Gympass, de Well Hub Brasil, me conta um pouquinho, quem é o Guerra? Primeiro prazer, privilégio estar aqui. Olá a todos. Sempre importante ter um espaço para compartilhar a história, trajetória, aprendizados e também, obviamente, falar da transformação do bem-estar, que é o que o Well Hub se propõe. Tudo bem falar ainda um pouco de Gympass, eu sei que muita gente ainda vai na academia e fala, sou do Gympass, mas sim, a gente fez essa transição há um tempo que a gente é um pouquinho mais do que academias. Quem é o Guerra? Bom, eu sou de uma família de empreendedores, meu pai fundou o Girafas há uns 45 anos, sempre foi meu irmão mais velho, cresci em casa, em volta de empreendedores desde pequeno, vendo as unidades crescerem, os desafios ao longo prazo. A gente fala muito da importância da consistência nos negócios e até os 10 anos a empresa familiar tinha 10 unidades, perto dos meus 15, 20 tinha mais ou menos 200 e ali nos meus 25, 30 já tinha quase 400, ou seja, ela veio crescendo ao longo da minha trajetória, então para mim foi muito sempre bom estar ao lado, acompanhar essa trajetória. Tive uma influência muito grande da minha mãe, então o meu lado focado em pessoas, culturas, em transformações que são bastante relevantes, tem mais a ver com minha mãe. Vi a minha avó também trabalhando muito tempo, almoçava com ela, ela também tinha um Girafas e ajudou meu pai a construir, então minha avó tinha um lado humano de ser. Ela foi a gestora de pessoas da rede durante muitos anos e foi um privilégio crescer observando e aprendendo não só a fazer negócios prosperarem, gerando emprego, valor para a sociedade, mas também vendo cada indivíduo, grupos, times se desenvolverem. Há mais ou menos uns 10 anos tive o prazer de me juntar aqui o Well Hub logo no início. A gente tinha cerca de 20 mil usuários, hoje já temos mais de 5 milhões. Enfim, hoje eu quase não lembro mais da minha vida pré-Well Hub, o tanto que a gente fez nos últimos anos. Comecei no Brasil, fiz durante muito tempo no Brasil a área de clientes, depois eu expandi o Well Hub dentro do Brasil, foi bem interessante. Mas essa empresa foi fundada aonde? No Brasil. No Brasil, né? Fundada por 3 brasileiros, mineiros, e há mais ou menos 13 anos. E hoje é líder mundial em bem-estar corporativo, lideramos. Tá em quantos países hoje? Agora nós estamos em 18 países. Gente, que legal, hein? Bem bacana. Muito bacana. E com a metodologia criada aqui por brasileiro, muito focada em transformações, em superar desafios. O Brasil é um país de desafios, eu acho que treina a gente a se mobilizar para frente, né, sendo flexível, mas principalmente olhando cada oportunidade e cada próximo passo. Então, nesse cenário, enfim, cresci, me desenvolvi, ainda estou crescendo, ainda me considero um menino. De vez em quando eu penso o que eu quero ser quando crescer, mas a verdade é que
minha trajetória inteira, então, foi em volta de empreender e crescer negócios. Talvez um adicional importante, só para finalizar essa primeira pergunta. Eu sou conselheiro do Gerando Falcões há mais de 10 anos, a ONG do Edu Lira. Tenho o maior prazer e orgulho, privilégio de ter acompanhado também o crescimento dessa startup social, que hoje tem o objetivo de tirar 1 milhão de pessoas da pobreza. Então, acho que a vida de empreendedor, a vida de executivo, ela deve sempre seguir com a evolução da sociedade, de nós indivíduos para a sociedade, de nós empresas para a sociedade, mais conectado para fazer o bem-estar social e o crescimento dos negócios e geração de empregos. Que legal. Você sabe que eu tenho um trabalho que eu comecei na favela em 2020, chamado Comunidades a Mil. Que legal. Que é para incentivar, investir, acelerar, educar, gestão, educação empreendedora para mulheres empreendedoras das favelas. E a gente fez isso, começou em Paraisópolis, e foi um negócio muito legal. Muito legal. Passei 2020 e 2021 inteiro lá fazendo isso. Aproveitei o momento de paralisação, de estar todo mundo em casa. Eu falei, eu vou ficar em casa nada. Eu vou lá onde eu consigo ajudar as pessoas a empreenderem e gerarem dinheiro, né? Fiquei muito preocupada na pandemia. Todo dia eu achava que o mundo não ia aguentar passar por isso, né? Não conseguia vislumbrar o que ia acontecer com essa paralisação. E aí ali eu me dediquei há 2 anos a esse projeto de Comunidades a Mil, que foi incrível. Então acho que quando você... E ali muita coisa de empreendedorismo na favela começou com Comunidades a Mil. As pessoas falaram de empreendedorismo, porque era muito um olhar mais de assistencialismo, né? Até ali, onde as pessoas ajudavam, doações e tal. E eu falei, não, tudo bem, isso é legal, mas vamos fazer essas pessoas conseguirem gerar os seus próprios negócios. E foi uma mudança de olhar que foi bem bacana. Quando a gente começou, não tinha nada ali, aquele galpão de Paraisópolis não tinha nada. Depois, saímos de lá, já tinha um posto do Sebrae, já tinha várias atividades acontecendo, com um monte de investimento de outras empresas fazendo coisas lá e tal. Então foi bem bacana, assim, foi uma coisa que me fez feliz. Eu acho que quando você alia as duas coisas... Maravilhoso. É maravilhoso. Né? Coisa boa. Parabéns. Obrigada. E os aprendizados sobre trabalhar com recursos escassos, na adversidade, seguir em frente, às vezes mesmo sem ter, né, um prognóstico claro adiante. Tem muitos aprendizados. Empreendedores que estão nas comunidades têm muito a ensinar. Muito empreendedor, CEO da Faria Lima, precisava de muitos aprendizados que a gente tira das comunidades. Eu conheço muita gente, né, que começou nesse ambiente mais desafiador, e que conseguiu fazer coisas incríveis. Eu tenho um grande amigo, que chama Bruno Hora. Ele começou, no Rio de Janeiro, no posto ajudado do Bradesco, ele era. Hoje, ele é um dos maiores escritórios de investimento da XP, né? Olha só que legal. Chama Invest Smart. Eles têm, acho que... Eu nunca gosto de falar o número, porque toda vez que eu falo com ele, ele falou, não é mais, já é outro número. Mas acho que eles têm, se eu não errei, né? Deve ter aumentado já, mas deve ser 90 escritórios pelo Brasil, mais de 5 mil colaboradores. É um negócio gigantesco. Que legal. São, 30 bi investidos. Então, você vê que tem muita gente que nasceu num ambiente onde a crença limitante é o que mais impera, e era o que eu mais lutava lá mesmo em relação a essa crença limitante, você achar que, porque eu estou nesse ambiente eu não posso fazer, e desenvolveu. Então mostra que você pode fazer só querendo. Sem dúvida. Mas me conta, e aí foi parar na Gympass, era Gympass na época? Gympass. Bom, Gympass, de novo, acho que uma das preciosidades que a gente tem hoje como empresa brasileira que foi para o mundo. É um dos unicórnios, né, brasileiros. É um dos primeiros unicórnios do Brasil. Talvez a grande diferença é um dos unicórnios hoje que lidera no mercado que atua em multipaíses. Lidera nos Estados Unidos o bem-estar corporativo, na Europa. A gente criou o modelo, né, B2B2C, onde a gente tinha a rede, né, de academias primeiro, parceiros, estúdios, pilates, vários tipos de classes, colocou dentro de uma plataforma, empacotou, descobriu um excelente parceiro na empresa, com um time de RH, e junto com esse time, com essa empresa, a gente consegue transformar culturas. E aqui tem o primeiro ponto importante
do porquê a gente cresceu tanto. Eu já volto nesse ponto. Conseguiu, através, né, das empresas, atingir, né, um crescimento para o mercado de academias. Então, a gente, além de trazer pessoas novas para a vida ativa, a gente melhora a quantidade de pessoas que estão numa vida de bem-estar. A gente também trouxe muita gente nova para o mercado de academias, para o mercado fitness, que precisava voltar a crescer e vem crescendo há muitos anos no Brasil de forma expressiva. Várias redes hoje em dia com mais de 100, 200, 300 unidades. É um orgulho ver, né, hoje como está fortalecido o setor. E lá atrás, a questão da cultura, ela mexe com algo que é um desafio hoje para a sociedade. No nível individual, em todos os países, infelizmente, tem uma queda da saúde, da felicidade, do bem-estar, e isso reflete numa série de problemas sociais, de saúde, enfim. É uma pandemia, inclusive, de depressão, de ansiedade, gerando afastamento, burnout. É algo que há 15, 20 anos, quando eu iniciei minha carreira, não se falava muito e hoje é bastante comum. E o ponto que o indivíduo ele vem perdendo ao longo da sociedade é essa vida ativa, o acesso a espaços verdes, o acesso a um pouco mais de tranquilidade para ter a pausa que ele precisa para se recuperar da vida moderna. Né? Então, quando a gente pensa em telas, redes sociais, hábitos, né, alimentares, tipo de comida disponível nos supermercados e restaurantes, quando a gente pensa atualmente no novo problema que vem do excesso de apostas que a gente está vendo no Brasil, tudo isso vem prejudicando o indivíduo, né, na sua saúde e no seu bem-estar. Como a sociedade tem uma pressão grande de todos esses setores, né, a gente vê um declínio do bem-estar a nível mundial e não tem país que escapa. Tem país que isso é mais acelerado, menos acelerado. E lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, a gente achou na empresa e no RH uma fonte muito importante de cultura interna. Essa cultura. Quando a gente muda a cultura interna com os nossos clientes, a pressão social desse microgrupo, ela muda. E a gente começa a ver um crescimento contínuo, consistente, de mais pessoas aderindo à vida saudável. Então a gente tem clientes, por exemplo, com 70%, 80% de pessoas fazendo atividade física, enquanto a média do Brasil é 5%. Nossa, que baixo. É muito baixo, ainda é muito baixo. Nossa, você sabe que eu falo muito sobre isso, né? Porque eu acho que para você ter sucesso na vida e nos negócios, você precisa treinar. Sem dúvida. Porque o treino, ele te ensina disciplina, resiliência, resistência, força, constância. Coisa que você não aprende na escola. Não aprende em nenhuma universidade. São skills que você só aprende no esporte. É o esporte que te fala, faz de novo, modelo acerto, modelo erro, faz de novo, até acertar o mergulho, até acertar o saque, até acertar a cesta, até acertar o que for. E aí você entende que você vai ter que repetir isso na vida e nos negócios para dar certo. Então, se o empreendedor não treinar, aliás, eu falo isso toda vez, se o empreendedor não treinar, ele não vai ter sucesso. Porque é muito difícil ele aguentar. Empreendedorismo dói. Treinar também dói. Então você acostuma com a dor. Né? Se você não acostumar com aquela dor, você quebra no meio do caminho. Na hora que a coisa começa a ficar difícil mesmo, você abre o bico, é mais fácil ficar deprimido, é mais fácil você encher a barriga de sorvete, de hambúrguer, para dizer, isso aí, eu posso, tive um dia difícil, eu vou beber até cair, eu vou comer hambúrguer porque não sei o quê, eu vou comer. E aí você entra num caminho sem volta. E por isso que tem tanta gente depressiva. Quando eu vi que o Brasil era o segundo país mais depressivo do mundo, Guerra, eu falei, como é que pode? Um país onde as pessoas são alegres, são felizes, tem sol, tem 8 mil quilômetros de praia, ser o segundo país mais depressivo do mundo. É um absurdo um negócio desse. Então, graças a vocês, esses movimentos de saúde, é que a gente vai viver mais e melhor. A gente vai viver 120 anos, querido. Como é que vai viver 120 anos se não treinar? Não vai viver nem 50. Né? Então, muito... Foi parabéns, foi uma ideia genial. E não só foi o unicórnio e maravilha, vocês merecem todo o sucesso que tem, mas também, com certeza, está transformando a vida de muita gente para melhor. E a gente precisa mesmo. E 5%, você fala uma coisa que eu odiei ouvir, tá? É terrível, é triste. Mas a boa notícia é que a gente já tem uma população no Brasil, nossos clientes no Brasil, a média é 37. Considerando que eu lancei ontem ou que eu lancei há 10 anos.
Eu tenho um cliente, é um grande banco do Brasil, que tem cerca de 90 mil colaboradores. 52 mil utilizam a nossa plataforma de bem-estar. Fazem academia, pilates, dança, faz tênis, agora beach tênis, enfim, tem todas as febres. Já tem nutrição, já tem plataforma para te ajudar a dormir melhor, tem uma série de outros pontos, meditação, mindfulness e assim por diante. E dentro de uma nova plataforma, que é um segundo passo, a gente fez uma plataforma de terapia e saúde mental. Como a gente se especializou nessa mudança cultural e mais engajamento, essa plataforma de saúde mental também tem uma alta taxa de engajamento. Então, esse mesmo cliente tem mais de 20 mil pessoas fazendo terapia. Mais de 20 mil pessoas. Mas é um terapeuta online, é isso? São terapeutas online, extremamente treinados. A gente tem uma metodologia própria, a gente aprova os terapeutas de formas bem rigorosas. É tipo um Uber de terapeuta? Não é exatamente Uber, porque ele está dentro de um pacote que ajuda o RH e a empresa a criar uma plataforma de saúde mental dentro da empresa. Então tem trilhas e jornadas de melhoria. Você tem um terapeuta que obviamente você vai ter um acompanhamento, você tem outras trilhas, que nem sempre é só a conversa. Às vezes é um chat para a geração mais nova, às vezes são conteúdos sobre pontos específicos de coisas que você quer melhorar na sua vida. Às vezes é um preparatório para o que você precisa. Mas esse terapeuta é de vocês escolhem, tem uma curadoria de vocês? A gente tem uma curadoria. Para escolher, e ele faz parte lá e a pessoa paga por essa sessão de análise? A empresa disponibiliza para o colaborador, mas de cada 100 que entram no nosso processo seletivo, saem 5 do outro lado. E a gente tem um processo bem rigoroso, depois a gente tem um treinamento e a plataforma. E nessa plataforma, eu ajudo ele a identificar problema específico. Então, se você divorciou, teve um óbito na família, se você tem problema com jogo, problema com bebida, cada tipo de tratamento específico, eu tenho terapeutas mais capazes de lidar com esse tipo de processo. Então, isso ajuda ao indivíduo específico e também eu controlo tudo com a empresa com dados. Eu acho que, de novo, empreender não é só a ideia, não é só a execução, a gente precisa mensurar muito e trazer resultado e valor para a empresa, seja na nossa empresa ou para os nossos clientes. Tanto no El-Hub quanto no Els, a gente pega esses dados e a gente transforma em informação relevante para a empresa. Então, de que forma? A gente compara colaboradores ativos e não ativos e faz um comparativo com gastos no plano de saúde, com faltas, com turnover na empresa. E a gente tem, em alguns casos, 30%, 35% né, de economias nesses indicadores em relação a cada colaborador ativo e não ativo. Então a gente consegue, junto à empresa, demonstrar o retorno do investimento da empresa na transformação do bem-estar. Qual a importância disso? Sustentar no longo prazo. Né? Durante décadas, a gente, quando começou a trabalhar, a gente via o RH, o time de RH muito traumatizado com benefícios com baixo engajamento. Então tiveram vários focos ou ações independentes ao longo da história dos nossos clientes que eles investiram e não tiveram resultados. Eu tentei fazer isso na Fitoelas, há muitos anos atrás, antes de tudo isso existir. Eu falava, bom, eu pago a academia para quem fizer. Aí eu pagava, as pessoas não iam. Aí depois eu mudei. Falei, eu pago 50%. Eu falei, bom, se o cara pôr 50% do bolso dele, ele não vai deixar de ir, porque dói do bolso dele, ele não vai deixar de ir. Então eu pagava 50%. Eu fiz a mesma coisa com a aula de inglês, eram duas coisas que eu achava muito importantes, que ele fizesse uma língua e que eles fizessem, que treinassem. Então tinha uma academia lá perto era em Alphaville a fábrica, né? Tinha 800 funcionários nessa época. Eu falei, ó, eu pago a academia, depois eu pagava 50%. Mas a aderência é baixa. Era baixa. Era baixa demais. Era muito difícil fazer as pessoas fazerem. O cara, eu tô com preguiça, hoje não tive tempo, hoje não sei o quê. Tanto o inglês. Aí o inglês, eu comecei a levar uma professora de inglês dentro do escritório. Ela ia lá às 7 horas da noite, dar aula de inglês no final do expediente. Quando eu vi, a mulher estava lá sozinha, os caras não ficavam. Falei, gente, é impressionante, né? Assim, é muito frustrante mesmo quando você quer dar um benefício, as pessoas não abraçam esse benefício. Então, vocês foram brilhantes de conseguir isso acontecer. Acho que o fato de ser online, talvez isso tenha melhorado, mas a ginástica não é, né? São Bodytech, Companhia Atlética, são os nossos parceiros e mais de 36 mil parceiros no Brasil, hoje mais de 90 mil no mundo. Mas assim, nossos primeiros clientes, eles fecharam academias internas, eles fecharam programas de reembolsos e eles
trouxeram a ferramenta. Então, a primeira coisa é a rede, que é diversificada e capilarizada. Muita gente quer fazer perto de casa, perto da escola do filho, certo. perto do trabalho. Quando a gente dá a opção livre para a escolha individual, eu consigo montar planos na mesma empresa para a pessoa que tem os menores salários até o cargo mais elevado. Porque o primeiro plano do El-Hub, ele começa a R$ 35,90. E R$ 35,90 já dá acesso a milhares de academias e mais de 15, 20 aplicativos de bem-estar. Com isso, né, se eu pego alguns clientes nossos de varejo, alguns clientes de terceirização de mão de obra, call centers, ou em alguns casos, por exemplo, empresas agros, que a gente hoje está espalhado pelo Brasil inteiro, eu consigo dar um plano a partir de R$ 35,90. E aí vão subindo vários planos, até o plano mais caro, que o diretor, o executivo da empresa vai nas melhores academias do Brasil, nos bairros mais onde essas academias são mais caras. E aí isso faz com que o programa vá crescendo, fora o nosso apoio ao RH de criar uma metodologia consistente. Nós falamos aqui sobre treinar, né? E você falou que empreender é treinar. Treinamento, ele acima de tudo, não é sobre a quantidade ou a intensidade do que você faz hoje, mas é o que você faz sempre. Constância. E a gente tem clientes há mais de 10 anos que a gente trabalha há mais de 10 anos o plano de comunicação anual dele de transformação de bem-estar. Por isso que todo ano, toda empresa cresce a adesão no programa do El-Hub e a gente vem ano após ano melhorando. E essas plataformas de bem-estar são empresas que vocês incorporaram por compra de outros aplicativos ou foram todos desenvolvimentos? São parceiros, próprios? o Strava é nosso parceiro, Calm é nosso parceiro, Fabulous, Nutric. A gente tem os melhores aplicativos mundiais de bem-estar. Que vocês incorporaram. E quando a pessoa tem um plano ativo de academia, ela já acessa esse aplicativo. E cada um faz do seu jeito, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu uso a Bodytech Companhia Atlética em uma academia lá em Brasília que chama O2. Eu utilizo o MyFitnessPal para o controle de nutrição e calorias, quanto proteína eu como, para não passar direitinho. Eu uso um aplicativo nosso de desenvolvimento de treinos personalizados, chama Training, que te dá uns treinos certinhos para você fazer ao longo da semana. Tem um aplicativo muito bom, Calm, para meditação, tem história para criança dormir no Calm, inclusive, então eu ajudo, coloco para os meus filhos. E tem de tudo, tem aplicativo de saúde da mulher, redução de tabagismo, tem aplicativo para ajudar a dormir. Então a gente desenvolveu uma plataforma para o RH ter 100% das ferramentas que ele precisa para o bem-estar do colaborador. Elimina, e já teve clientes nossos que a gente eliminou 20 fornecedores diferentes, né, que tinham soluções diferentes, todas com adesão bem pequenininha. E aí com isso a gente tem a comunicação, a conscientização com o ferramental da pessoa começar a jornada. Eu acho que é mais do que só o bem-estar do colaborador. Na verdade, hoje eu percebo a importância desses soft skills na hora da contratação. Então, por exemplo, se você tiver 2 currículos semelhantes, um faz Ironman e o outro não, eu vou contratar o cara do Ironman. Entendeu? Porque ele se desafia, ele tem resistência, ele é um cara disciplinado, ele vai mostrar várias coisas que o outro talvez seja, mas você não está enxergando. O cara que faz Ironman, você fala, pô, esse cara Você já sabe que ele é um cara que é mais persistente que o outro que não treina. Então, para mim, assim, quando eu vejo que o cara treina, já é um ponto a mais na seleção do currículo. E eu vejo que muita gente pensa assim. Isso está tão arraigado que até na moda, uma pessoa que anda na rua vestida com uma roupa mais esportiva, no caso das mulheres, por exemplo, é vista como uma coisa cool, sabe? Essa pessoa cool, ela se cuida, ela se veste esportivo durante a semana, porque ela está indo treinar, porque ela está voltando do treino, porque é uma roupa meio ginástica, meio dia, é mais cool do que você se vestir toda a perua para sair durante a semana para trabalhar, por exemplo. Então, são coisas que você está no subconsciente até, sabe? Que é uma mensagem subliminar, não é uma mensagem clara que você está dizendo, eu sou uma pessoa que penso diferente, que me cuido e que eu tenho essa atitude mais proativa e mais saudável em relação à vida. Eu acho que tem várias, né, verticais diferentes. Eu acho que
tem inclusive histórias e experiências diferentes de vida, privilégios diferentes, né? Às vezes a gente pensa, mas você não vai na academia todo dia e talvez essa pessoa more 2 horas de trabalho. E esse período de 2 horas impede da pessoa ter o tempo. Mas ele não precisa ir na academia. Ele pode correr no parque, ele pode subir as escadas dentro do emprego, ele pode fazer um monte de outras coisas. Não obrigatoriamente a pessoa tem que estar na academia para que ela faça algum tipo de treino. Existe uma coisa tão democratizada hoje que existe mil coisas que ela pode fazer, né? Eu acho que sim, mas o importante é todo mundo pode começar e a gente tem visto que dar a consciência e, de novo, o meio que a gente está é muito importante. Quando a empresa transforma esse meio, a gente já vê colaboradores que vêm de famílias onde, historicamente, se come mal, é sedentário ou se bebe muito, ou é uma família que tem alguns desafios culturais que já vem, né, passando de pai para filho e assim por diante, mãe para filha e assim por diante. E quando entrou numa empresa que tem o Well Hub, dentro dessa cultura, essa pessoa mudou. E o legal é que voltou para casa e através do nosso programa de Family Member, né, dos dependentes, a família mudou o comportamento. Então hoje tem colaborador que coloca o pai e a mãe no Well Hub. E às vezes exposta na academia, a pessoa com o pai, a mãe, já pessoas que nunca fizeram atividade física e começaram a fazer. Mas você pode entrar sozinho no plano ou tem que ser sempre através da empresa? Sempre através da empresa, isso protege empresa, então, o ecossistema, sim. Então a empresa que expande para a família. Isso, etc. Exatamente. Algumas empresas têm esse benefício. Perfeito. Ah, interessante. Mas é bem legal. Mas os desafios foram mudando ao longo da nossa história, né? Então, talvez, né, a gente era Gym Pass, que a maioria conhecia. Na pandemia, a gente pivotou para esse olhar mais de bem-estar, muito pela necessidade que a pandemia trouxe para a gente. É tudo fechado, né? Tudo fechado era. E a gente, no momento, era Gym Pass. E literalmente, os gyms, as academias fecharam. E a gente já tinha ideias de ter aplicativos e soluções de bem-estar. A gente acelerou o nosso time de produto, que fez um trabalho brilhante de parcerias. Já quando começou o lockdown, a gente já tinha uma solução de parcerias de aplicativos. A gente trouxe, na época, vídeos e até hoje a gente tem personal trainers via vídeo. Isso evoluiu, né? O nome veio para, na verdade, sacramentar que a gente tinha mudado de Gym Pass para um hub, né? Um portal de bem-estar. Por isso que a gente tem essa caracterização. E isso, obviamente, permitiu a gente estar mais próximo do RH e da transformação. Mas é um desafio. Hoje, mais do que, né, ter ou aprimorar, né, o nosso modelo, a gente quer mais empresas, a gente quer mais empreendedores entendendo que investir nos seus colaboradores dá resultado. Esse ano a gente fez uma pesquisa com 1.500 CEOs no mundo, onde a maioria deles, mais de 80%, afirmam que os programas de bem-estar que eles têm geram retornos positivos para os seus colaboradores. E esses retornos são produtividade, saúde, absenteísmo, né? Turnover, retenção de talentos, mas ainda assim falta muito. Né? O Brasil energia, ainda... né? Felicidade. Porque treinar faz a pessoa ficar feliz, com energia boa. Então ela chega no trabalho com energia boa, e energia é uma coisa que contagia. Quando você está bem, você está feliz, você contagia as pessoas à sua volta. Quando você está deprimido, chateado, você também contagia. Então, por isso que eu falo que tem que treinar de manhã. Porque quando você já chega com a energia toda, né? De dopamina, serotonina, endorfina bombando, contaminando todo mundo com a tua energia de felicidade. E isso já por si só já faz com que o movimento ali tenha uma coisa alegre, feliz, de trazer felicidade, de trazer coisa boa. Então, essa energia boa, né, gera coisa boa. Assim. E tem vários estudos que não é sobre a quantidade de estresse. Assim, não se resolve o burnout, depressão e ansiedade reduzindo o tanto de estresse que a gente recebe. Ninguém controla o trânsito, ninguém controla o tanto que a gente tem que, né, trabalhar, se desafiar quando a gente tem os nossos objetivos ou problemas familiares. Só que as pausas são estratégicas. E uma das pausas mais importantes que tem é a que a gente faz exercício, medita.
A pausa de dormir é muito importante. A pausa de comer bem, o que a gente coloca para dentro é fundamental. A qualidade do nosso combustível, né? De novo, os excessos que a gente tem no mundo moderno de produtos industrializados, açúcar, inclusive o álcool, eles precisam ser controlados para garantir que a gente esteja operando bem. E eu gosto também, eu treino de manhã também. Para mim, a questão do de manhã é porque eu já validei, né? No caso do Well Hub, já fiz o meu check-in. E às vezes eu preciso ficar até mais tarde no trabalho. Claro. Às vezes eu perco a oportunidade de fazer também bem. você sair do trabalho tarde. Aí é a hora que você quer ir para casa, ver seus filhos, ver a família. Então você fala, puxa, eu não vou ver a família porque eu vou treinar. Então é uma coisa, um momento difícil dessa decisão. E outra também, que se você tiver com adrenalina no topo, para dormir é mais difícil. Pelo menos eu chego em casa mais tranquila, eu durmo melhor. Se eu for treinar à noite, eu vou demorar para conseguir dormir. Então, o meu treino de manhã tem tudo. Ai, você não sabe. Quando roubam o horário do meu treino, eu fico brava. A gente rouba tudo menos meu horário do meu treino. Pobre de quem estiver aqui, né? Você vira um tubarão e acaba com a entrevista. Eu detesto quando rouba o meu horário do meu treino, porque para mim é aquele meu momento mesmo de relaxamento. Às vezes, eu sou interrompido para fazer alguma coisa de trabalho, durante o treino e tal, já não é a mesma coisa, né? É um horário importante para você. Outro dia eu estava vendo que as pessoas, o que dá o maior gerador de estresse, acho que é primeiro mudança, eu não sabia, óbito na família e separação. Olha como mudança... Ansiedade. Dá ansiedade, dá medo, né? Toda mudança. E de casa, de escritório, de coisa, mudança é uma coisa que tira da tua zona de conforto, você já está habituado. Eu mudei de casa recentemente, realmente, né? Você não acha a coisa na gaveta igual? Não sei explicar. O meu hábito de, sei lá, ir até a geladeira pegar água é outro. Sabe, uma coisa que você fazia meio automático, você já conhece o caminho. Pode ser uma maior besteira, mas tudo aquilo você tem que pensar de novo, como vai funcionar. É mesmo um gerador de estresse. Não, é um desafio. E quando a gente pensa, uma das coisas que a gente observa sobre, né, a parte da atividade física ou do momento que a gente relaxa, e aí a gente tem empresas, obviamente, eu comentei sobre um cliente de 100 mil, quase 100 mil colaboradores, mas tem empresas de 20, 40, 50, 100 colaboradores. E aqui tem um efeito interessante. Muitas dessas empresas chegam a quase 100% das pessoas aderidas ao Well Hub. Porque quando tem um líder, um CEO, um empreendedor, o dono da empresa que construiu, assim, vai porque ele é um grande exemplo. Então, acho que a parte quando a gente cuida da gente, quando a gente prioriza no primeiro momento a gente cuidar da gente, a gente chega no escritório e fala, putz, hoje eu fui, malhei, corri, fiz funcional, fiz spinning, o time segue. Segue mesmo. No meu escritório, todo mundo acaba que eu consigo convencer todo mundo que precisa treinar. A opção a gente precisa pôr o Gym Pass lá, aliás, o Well Hub. Vamos lá. Podemos pôr os dois. Desde que seja Gym Pass ou Well Hub, a gente está alinhado. Que ponha, tá bom para mim. Gym Pass ou Well Hub. Me conta de você uma coisa. Sonhos. Olha, ontem, por acaso, foi o jantar do Gerando Falcões. E o Gerando Falcões tem uma meta de tirar 1 milhão de pessoas da pobreza. Então eu acho que esse é sem dúvida um dos sonhos quando eu penso, né, numa parte do que eu faço. E dentro do Well Hub, eu falo que o próximo sonho imediato é o seguinte: tem 5 indicadores no Brasil que pioram bastante nos últimos anos, né? Que é hipertensão, obesidade, sedentarismo, ansiedade, depressão e diabetes. Em 2010, cerca de 50% da população tinha pelo menos um desses. Esse ano, cerca de 72% da população tem pelo menos uma dessas 5. Você vê que tudo está em torno do açúcar, da falta do treino, um desafio. Os cinquinhos aí, viu? E por mais que o Well Hub cresce bastante, esse ano a gente está crescendo mais de 50%, mesmo com o tamanho que a gente ainda tem taxas de crescimento elevadas, eu adoraria ver o Brasil inteiro reduzindo esses indicadores. Eu adoraria ver os indicadores de depressão, de ansiedade diminuindo. Durante muito tempo, né, a gente sempre falou que o brasileiro é um povo feliz, que o brasileiro é um povo, né, acolhedor. E eu acho que a gente ainda mantém essas características, mas está sendo impactada. As pessoas... Agora também a gente tem uma coisa, né? Vamos ser bem... Vamos dar um espaço para essas pessoas, porque assim,
o que a gente vive a nível de política, economia e todo esse estresse, né, que é o que o Brasil se tornou nos últimos anos, olha, outro dia eu pensei, você quer saber? Sabe o que eu pensei? A economia e a política do Brasil roubaram meus últimos 30 anos. Porque eu sou empreendedora há 30 anos. Então não é esse governo, outro, não estou nem falando de governo, estou falando de política de Brasil. Dos últimos 30 anos que eu sou impactada por plano econômico, por inflação, plano cruzado, plano Collor, por confisco e não sei o quê, e corrupção, e isso e aquilo, há 30 anos. Uhum. Então você empreender no meio desse mar revolto, cheio de ondas, às vezes maiores e menores, é um puta desafio. Então você fala assim, puxa, se eu tivesse tido oportunidade de trabalhar num país qualquer um, Estados Unidos, França, Itália, sei lá, que teve um pouco mais de paz nesse sentido, como teria sido a minha vida nesse nível de estresse e ansiedade? Porque você pensa, a gente como é que você acorda de manhã em um belo dia, você está com R$50 com 800 funcionários, querido? Eu tinha R$50 na carteira, 800 funcionários. É um desafio. Cheguei lá, as pessoas falaram para mim, e agora? Eu falei, eu tenho a menor ideia, apaga a luz, que nossa conta de luz da fábrica era maior que R$50. É um desafio. Então, assim, um dia eu acordei, eu tinha 80% de inflação. Que eu trocava o preço 2 vezes por dia. E eu usava a caixa de fósforo do McDonald's para balancear, para ver se eu não estava perdendo o pé. Você nem sabia mais quanto as coisas tinham que valer. Então, assim, do que eu vim e do que eu vivi, e o que eu vivi nesse Brasil desde que eu comecei a empreender, eu acho que eu fui uma das primeiras mulheres a empreender, ao que eu vivo hoje, quando o pessoal fala, mulher, problema, eu falei, vocês não sabem o que é problema. Mulher não é problema. O problema é o que a gente viveu lá. Que a mulher, homem, tanto fazia. Quando veio o confisco, tinha gente pulando pela janela para se matar. Então, assim, quando você olha e fala assim, eu vivi 30 anos de inferno. Porque não teve um ano que eu te dissesse, nossa, tô na paz, eu sei, eu planejo. Quando eu distribuí, quando eu peguei, eu era distribuidor de marcas internacionais, eu fui por 15 anos. Então eu chegava lá, eu tinha que falar para eles, bom, Brasil, né, legal, vamos vender pro Brasil. O cara olhava para mim e falava, você tem certeza que tá falando? Eu falei, não, vai dar certo e tal. Então faz um plano de 3 anos. Eu voltar para casa, como é que eu faço um plano de 3 anos num país que eu não consigo saber o que vai acontecer amanhã de manhã? Porque as regras mudam todos os dias. Essa semana 3 impostos novos, semana que vem mais 2, semana que vem mais 2. E aí começa a valer desde a semana passada, viu? Começa a valer desde o ano que foi passado. Não é? É humanamente impossível você ter paz. Então eu falei, olha, Brasil, eu amo você, mas estou com raiva de 30 anos que eu vivi fora da minha paz. Que momento eu tive paz para dizer, vou planejar meus próximos 5 anos, vou planejar a compra de uma casa, de um carro, de uma coisa, de um terreno para construir uma fábrica. Será que eu vou comprar? Será que eu faço? Mas aí o imposto, mas será que vai acontecer? Mas será que vai sobrar dinheiro? Será que não vai guardar? O que vai acontecer? Então, assim, a ansiedade também tem muito fruto do meio que você vive. E o Brasil, nesse aspecto, é um país bastante desafiador. Então, quando eu digo que as pessoas precisam treinar, eu falo muito sobre isso, porque pelo menos vamos resolver a nossa quintal que a gente consegue resolver. Mas, assim, o ambiente também, ele é bastante desafiador, o ambiente brasileiro para empreender. Olha, e para viver aqui, viu? Porque eu vou te eu falar. entendo, eu morei na Argentina e na Espanha. E a Argentina também tem uma característica de incertezas constantes. É um país maravilhoso. O argentino é um dos povos mais incríveis que eu já conheci. Adoro argentino. Morei na Espanha, adoro. Meu filho é argentino e eu tenho 2 filhos espanhóis. A percepção sobre o meio, ela é mais ou menos igual quando você vai de país para país. A gente tem uma tendência a ver muito mais desafiador os nossos problemas do que os problemas de outro país. O Brasil é desafiador. Ainda assim, o Brasil é melhor
tem indicadores e tem oportunidades maiores do que talvez mais da metade do mundo, quando a gente olha o mundo inteiro. Porque só o mercado consumidor de 200 milhões de habitantes já te dá muita oportunidade. E tem desafios. O país ainda tem, com todos os críticas e melhorias, um sistema de saúde. Tem país de primeiro mundo que não tem sistema de saúde, inclusive um dos maiores do mundo está lá. Se você tem um problema, você não é atendido. Mas sim, tem incerteza, tem uma série de instabilidades que a gente conhece, e eu acho que isso é mais motivo, igual você falou, para a gente focar no que a gente controla e influenciar dentro do que a gente faz. Então, aqui tem muitos empreendedores, CEOs, eu acho que o papel nosso aqui é gerar emprego, é garantir que a gente gere bons exemplos de como a gente é bom cidadão. E como dar a volta por cima, como a gente treina, desenvolve, a gente recebe nas nossas empresas colaboradores que vêm de situações menos privilegiadas. Quanto melhor exemplo a gente conseguir dar, é mais incrível. Voltando talvez à pergunta do sonho, eu adoro os meus clientes em todos os lugares que a gente atende. Eu, obviamente, me impacta mais emocionalmente quando a gente vai para cliente onde tem colaboradores que vêm dessas situações menos privilegiadas e começam a fazer atividade física que eles nem imaginavam que isso era possível. Então, quando eu pego um açougueiro ou uma camareira de um hotel ou, enfim, um fazendeiro no meio de uma fazenda de gado, que a gente tem clientes, mineradoras, empresas de petróleo, e a gente pega os funcionários mais simples que vêm das camadas menos privilegiadas. Isso é muito bacana, e isso reflete que se todo mundo focar naquilo que sabe fazer bem e agrega valor para o Brasil, para as pessoas, a gente pode melhorar muito. Tem uma parte que, de novo, a gente não controla, mas eu acredito que, de novo, os empreendedores, os executivos e as empresas têm um papel grande nessa melhoria, sabe? Na vida das pessoas. As fundações de grandes organizações fazem trabalhos incríveis com educação, né? De novo, lá no Gerando Falcões, a gente não estaria sem a atuação de muitas pessoas, muitos empresários que apoiam, que estão trabalhando. E, de novo, acho que a gente tem que ser bom exemplo e seguir em frente. A liderança pelo exemplo é fundamental, não tenho dúvida. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo a nível de oportunidade, a nível do povo incrível que a gente tem, pacífico, trabalhador, empreendedor na sua essência. Muitas pessoas são empreendedoras dentro dos negócios, como você, empreendedor, está na cara, que você é um cara empreendedor no que você faz. Então, assim, muitos hoje são muito mais empreendedores do que executivos. Essa migração para empreender dentro do negócio de terceiros está crescendo cada vez mais, e a gente vê as empresas crescendo por conta disso. Então, esse impacto na vida das pessoas é fundamental, porque você transforma vidas mesmo. E eu acho que ela nasce na mudança do hábito mesmo. Quando você muda o hábito de alimentação e de treino, você agrega uma qualidade de vida que vai deixar as pessoas menos doentes, né? E quando a pessoa não está doente, ela está feliz. Né? Pensa. Você não ter doença na tua família, você não ter ninguém doente perto, você não ter nenhum amigo doente. A gente precisa falar muito mais sobre prevenção de saúde do que curar as pessoas com o sistema de saúde. Espero que um dia nem precise mais do sistema de saúde, precise só do sistema de prevenção de saúde. É o sistema de doença. O sistema de saúde, a gente trabalha no bem-estar com os nossos clientes. Exatamente, é isso aí. Saúde a gente trata na prevenção e no bem-estar, e não ficar sistema de doença, que fica lá tratando, dando remédio para as pessoas. Se a gente conseguir migrar esse mindset para falar, não, vamos cuidar da saúde e não da doença, que é o que vocês fazem de uma forma brilhante, é maravilhoso. Né? Se todo mundo entendesse o quanto isso muda a vida e faz a gente crescer a expectativa de vida, né? Mas eu acho que tem uma mudança. De novo, eu acho que as empresas estão mais focadas em fazer o bem para a sociedade, o bem para o colaborador. Há 9 anos, 10 anos, quando a gente estava começando, ainda escutava muito, mas bem-estar, eu pago o salário em dia. Pagar o salário em dia é bem-estar. Eu não estou invalidando esse ponto. Mas eu acho que quando você tem a capacidade de devolver e trabalhar melhor, né, a cultura, os seus colaboradores, não é só que é bom para as pessoas, é muito bom para o seu negócio. Também, E, obviamente, se o seu colaborador é mais feliz, o seu cliente é mais feliz e, obviamente, os investidores. Né? E o consumidor também, né? Porque não esquece que nossos colaboradores são consumidores. Né? O teu colaborador hoje, mas consome meu produto, o meu colaborador amanhã consome o teu negócio, quer dizer, a gente está melhorando o Brasil como um todo, porque você melhora
o consumo, melhora a forma de pensar, melhora o mindset. Eu acho que eu acredito numa coisa, que o Brasil vai ser a maior potência do mundo, sabia? A gente tem tudo para ser uma grande potência. Tem tudo. Quando você fala de Argentina, outro dia me fala, o Paraguai é um país legal. Eu falei, tem 6 milhões de habitantes. O Uruguai é um país maravilhoso. Eu falei, maravilhoso, tem 3 milhões e meio de habitantes. Quantos consumidores tem lá? 1 milhão. Você entendeu? Assim, a Espanha é maravilhosa. Não, é maravilhoso, cabe dentro de Campinas, sei lá. Entendeu? Sei lá. Ou, sei lá, um estado de Goiás, um desses aí. Provavelmente cabe num desses estados nossos. O que a gente pode fazer quando todo mundo aqui tiver um pouco de estabilidade para poder... Porque os empreendedores brasileiros são incríveis. São incríveis. Eu acho, e de novo, a gente ainda não é o melhor do que a gente pode ser. É verdade. Eu nem assim, não é sobre ser melhor que nenhum outro país. E eu acho que as nossas empresas ainda não são o melhor que elas podem ser. Os nossos executivos ainda não são os melhores que eles podem ser, e eu acho que essa é a busca. Sempre a gente deveria estar se aperfeiçoando. E quando eu penso muito, de novo, eu tenho certeza que a maioria das culturas das empresas e do bem-estar dos colaboradores ainda não é o melhor que pode ser. Mesmo os nossos clientes que têm 50%, 70%, 80% de pessoas fazendo atividade física, cuidando de si, ainda não é 100%. E quando for 100%, a gente quer 100% dos familiares. E aí a gente quer expandir, obviamente, para terapia, saúde mental e seguir crescendo. Sempre com esse olhar de distribuir, né, o bem-estar, né, da geração de valor da empresa. Então tem bastante coisa para fazer. Tem mesmo. Tem muito para aprender. Então, meu sonho, quando eu for grande, que eu quero ser, de novo, garantir que a gente tenha aí bons exemplos, melhorias, e tá discutindo sempre esse próximo passo social, impactos, quantos milhões de pessoas a gente ajudou, a gente contribuiu, e ao longo dessa trajetória, obviamente, gerando emprego e gerando exemplo, dando orgulho para o Brasil. O Brasil precisa ter orgulho das coisas que a gente já faz bem, mas sempre olhar o que a gente pode fazer melhor. Tem muita coisa para construir, muita coisa para fazer. Eu quero que a próxima vez que você vem aqui, você vai me dizer que não é mais 5%, viu? Não vai. Tem que falar que agora é 30%. Transformar. É 40%. Bom é que agora é questão de tempo. É tempo, continuar crescendo, com muito apoio. Inclusive aqui, obrigado também por abrir aqui e dar oportunidade. O público mais jovem está até mais fácil de engajar, né? O público mais jovem está bem incorporado Tem os dois lados. Pensamento, eu acho. Eu acho que se falou brevemente sobre longevidade. Para viver 120 anos, você tem que viver bem. Para você viver bem, com qualidade, você precisa fazer musculação, você precisa fazer cardiovascular, você precisa fazer mobilidade, flexibilidade. Se alimentar bem. Sem isso, se alimentar bem é mais disseminado, mas os últimos anos, principalmente, ele depende muito de como você exercitou seu corpo. Sem músculo, seu corpo ele para de funcionar corretamente. E aí ele tem uma tendência a envelhecer mais rápido. E aí você perde a liberdade, você começa a acelerar o processo de não estar bem. Talvez a grande transformação, a gente se acostumou a ver os 10 últimos anos de vida ruim das pessoas, onde elas eram mais debilitadas e dependiam dos outros. Melhor do que, ou tão bom quanto aumentar 5, 6, 10 anos na sua vida, é diminuir o período que você passa dependente. Esse aspecto tem a ver com exercício. E eu falo, sabe como eu penso? Assim, lembra na época que tinha caderneta de poupança? Sim. Que quando você era jovem, você tinha que pôr um dinheiro na caderneta de poupança, porque o dia que você está mais velho, você pode comprar uma casa, você pode montar um escritório, você pode montar uma empresa, você pode casar, ter filho, porque você vai ter dinheiro para fazer isso. O treino, ele é a caderneta de poupança do teu futuro. Se você plantar um dinheirinho todo dia lá, fizer o seu cardio, a sua musculação e tal, quando você tiver com 60, 70, 80, 90, 100 anos, você vai estar treinando, namorando, viajando, gastando, passeando, né? Fazendo vida normal. E não em casa, dependente, sem mobilidade, sem conseguir sair do sofá, sem conseguir sair do carro, andando de bengala, que é o que você falou, dependente dos outros. Falou muito bem, realmente esse período. Outro dia eu vi uma matéria no jornal muito engraçada. Era um ônibus que tinha entrado numa casa. Um acidente de carro, ele entrou numa casa. Então ele dizia assim,
ônibus mata senhora idosa de 42 anos. Porque naquela época, em 1929, sei lá, 42 anos era uma senhora idosa. Hoje uma senhora idosa não tem 42 anos. 42 anos ela está começando a ter filha, treinar, sair de casa. Eu já sou quase um senhor idoso com meus 40. Tá vendo? Entendeu? Então eu morri de rir, porque foi que engraçado como mudou a perspectiva, né? Em 1940, a pessoa de 42 anos era idosa. Hoje uma pessoa idosa tem 90. Minha mãe tem 90, ontem eu saí com ela andando normal, entra e sai, sobe, faz vida normal, tem a cabeça melhor que a minha, eu falo. Então, você vê, 90 anos ela trabalha, lê, faz, joga, passeia, sobe, desce. E ela não faz. Ontem eu levei ela no Pilates comigo, falei, você vai fazer Pilates. Então ela está começando a voltar a treinar agora, porque ela teve a consciência de que ela perdeu um pouco, porque ela parou de treinar. Porque ela parou. Numa época ela falou, não, estou mais velha, não vou treinar. Aí ninguém conseguia tirar ela de casa. Agora ela viu que ela perdeu, ela sacou que ela precisava voltar para o treino. Mas 90 anos ela voltando para o treino. Que bom, hein? Então, quando você percebe que essa caderneta de poupança é muito importante, porque esse corpinho único que você tem, que você vai ter eu mesmo lá com 120 anos, então é melhor começar a cuidar dele desde hoje, né? É isso. Você tem que cuidar da saúde financeira e do corpo para viver bem. É isso aí. Muito obrigado. Quer deixar uma mensagem aqui para os nossos empreendedores? Invistam tempo na saúde de vocês igual vocês investem no negócio. De novo, não é sobre a intensidade dessa semana, é sobre a consistência, né? Sem dúvida a gente acabou de falar um pouco aí da longevidade, então é o que você vai fazer nas próximas décadas que vai dizer como você vai chegar, né, na sua idade um pouco mais avançada. E o negócio é similar. O negócio a gente tem que ter sempre foco, persistência, consistência, formar um time bom e de preferência todo mundo com bem-estar, cuidando da saúde, né? Tem um ditado que fala, se você cuida dos seus colaboradores, eles cuidam do seu negócio. E aqui fica essa mesma mensagem. Muito obrigado, um privilégio, uma honra estar aqui. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Volte para nos contar quando passar para 30%, tá? Combinado, estaremos aqui. Pode ser mês que vem. Obrigada, gente. Maravilhoso ter conversado com o Guerra. Muito bom falar de saúde e de bem-estar, né? É o que eu repito sempre aqui. Treinar dói, mas empreender também dói. Então, bora treinar, que a gente tem força para empreender, aguentar a dor do empreendedorismo brasileiro, que às vezes não é fácil, mas que é maravilhoso, porque a gente está, graças a Deus, no melhor país do mundo. Bom, não esquece de seguir esse canal para que você seja notificado toda vez que tem uma nova entrevista e de compartilhar a nossa entrevista do Papo de Tubarões. Muitos empreendedores vão aprender com esses maravilhosos CEOs e founders que estão por aqui. E até a próxima.